E a notícia de hoje, que eu quero vir falar aqui hoje para vocês, é sobre mais um movimento que está acontecendo com as empresas de IA, no caso aqui é a Anthropic, que vem fazendo muitos movimentos nos últimos tempos, essa briga que está com a OpenAI, e agora ela está se unindo com o Goldman Sachs e com a Blackstone. Goldman Sachs é um banco extremamente importante, Blackstone é um dos maiores fundos, controlador de várias empresas. E qual que é a ideia deles? É criar um investimento de 1,5 bilhões de dólares para levar IA para centenas de empresas. Então eu vou ler aqui um pouquinho dessa notícia aqui da Times Brasil com vocês e vou trazer aqui para a gente ter uma leitura um pouco melhor. Então olha só, o que eles colocam? Que eles anunciaram então esse investimento com essa empresa aqui, com gigantes do private equity, como a Goldman Sachs e a Blackstone, para lançar uma empresa que vai acelerar a adoção da inteligência artificial em centenas de companhias. A nova entidade, formada junto a Hellman Friedman, sediada em São Francisco, é apoiada por gestores. E qual que é a intenção? Dizem que tem um gargalo de talentos e por isso que essa iniciativa existe, porque existe um gargalo de talentos. Eles afirmam que o projeto busca resolver os principais entraves do avanço da IA. Há uma grande escassez de pessoas que sabem aplicar essas ferramentas na empresa e transformá-las. Aqui eu já quero fazer uma reflexão aqui junto com vocês, porque o que acontece? A gente sabe que a inteligência artificial ela é uma grande bolha hoje. Ela pensa que ela faz, ela é um autocomplete, na verdade. De forma muito simplificada, ela é um autocomplete. Ela trabalha com a probabilidade de palavras, é uma grande conexão de palavras. Ela não está entendendo exatamente o que ela está escrevendo. Ela está simplesmente trabalhando com probabilidades e trazendo quais são as palavras, formando frases, etc. E a gente está tomando decisões baseado nisso. Mas o fato que se fala aqui é que utilizar a inteligência artificial única e exclusivamente para a gente otimizar processos que já existem é meio que um desperdício da inteligência artificial. Eles querem convencer a gente de que a gente deve usar a inteligência artificial para redesenhar processos. Ou seja, se eu redesenho os processos e eu penso em torno da inteligência artificial, o que fica no centro? Não é mais o humano. Se antes os processos eram desenhados porque eu colocava o ser humano no centro, agora as empresas estão, ou pelo menos essas empresas de IA, como Anthropic e OpenAI, estão buscando colocar a inteligência artificial no centro. Não no sentido de melhorar ou de acelerar processos, que é uma coisa extremamente produtiva e interessante de se fazer com a inteligência artificial, mas estão acelerando a adoção, transformando, ou seja, vamos jogar fora esses processos que a gente teve que construir, porque a nossa grande força motriz de trabalho sempre foram os humanos, e vamos então agora focar os nossos esforços em redesenhar processos novos, coisas que a gente não conseguiria fazer sem a IA. Dessa forma, eles colocam a inteligência artificial no centro e criam uma dependência muito grande das empresas na inteligência artificial. E quem que ganha com isso? Quem ganha com isso são essas pequenas empresas, cada vez mais concentração de riqueza em poucas empresas. Quem perde com isso são os recém-formados, principalmente, e muitas pessoas que são força de trabalho. E eu não estou falando de qualquer uma pessoa, estou falando de diretores. Saiu esses dias agora de um vice-presidente que, numa negociação de trabalho, numa negociação salarial dele com a empresa que ele trabalha, ele pediu um valor muito mais alto daquilo que ele já ganhava bem, porque ele fazia o trabalho de 8 pessoas, incluindo outros diretores. E ele documentou isso. Ele fez planejamento, redesenho de processo, tudo que ele fez junto com a IA, porque ele sabe utilizar a IA, ele refez. Então há uma concentração muito grande desses esforços, desse trabalho em poucas pessoas tendo essa capacidade. Então, o impulso natural é a gente falar assim: bom, então bora aprender, bora fazer, bora integrar. Eu acho que esse é um primeiro movimento natural, porque no final das contas todo mundo hoje que está na economia ativa, de alguma forma está tentando entender como aplicar a inteligência artificial. O problema é que ainda aplicam de uma maneira tímida, achando que inteligência artificial é para você ficar batendo papo, ela te dá uma ideia e você vai lá e faz. A gente já está no momento em que você cria com a inteligência artificial para que ela possa fazer, principalmente as atividades que a gente entregaria para um assistente, para um office boy, para um recém-formado, para um estagiário. Isso já acontece e a tendência é que isso seja a grande onda que vai se proliferar, porque enquanto lá na frente eles já estão discutindo redesenho de processos em algumas pequenas empresas, a grande massa está começando a entender que dá para criar agentes e dá para utilizar esses agentes para fazer essas tarefas de serem feitas por uma inteligência artificial. Então, assim, de fato, a gente já vê um movimento que vai acontecer, é só o ponto dele se espalhar, mas o fato é que agora a gente começa então a ver isso daqui que é
nada mais do que a mira dessas grandes empresas nas empresas de médio porte. Ou seja, começar então agora, combinando esses modelos, a jogar cada vez mais a inteligência artificial, não só no dia a dia, mas no núcleo central de trabalho dessas empresas. Só, tem aqui uma outra notícia, né, o Google vai investir 40 bilhões na Anthropic, 40 bilhões na Anthropic, o Google vai investir. Ué, mas o Google não tem o Gemini? Tem o Gemini, mas ele também está investindo 40 bilhões na Anthropic. Por quê? O dono da inteligência artificial, depois de que essa disputa, o fato é que quem se consolidar mais nessa disputa existente pelo domínio da inteligência artificial que todo mundo vai adotar, ele vai controlar basicamente o mundo inteiro. E aí a gente fica pensando, a grande superpotência vai sair da China, vai sair, vai deixar de ser os Estados Unidos. Já foi esse tempo onde as superpotências são territórios, são países. As superpotências da nossa geração e das gerações futuras serão empresas, e principalmente as empresas que dominam da inteligência artificial. E nós aqui no Brasil, a gente já sabe muito bem como que é viver num oligopólio, a gente sabe como que é viver quando você tem 4, 5 bancos dominando o setor financeiro. A gente vê as taxas abusivas de crédito, histórico de crédito, histórico de abusos e de lucros recordes que esses bancos têm no nosso país. Por quê? Oligopólio, oligopólio. Muito poder e muito dinheiro concentrado em poucas empresas, e essas empresas com poder na mão, conseguem direcionar muito do que vai ser as políticas públicas, como que vai ser o acesso ao crédito e tudo mais. Então é um mecanismo perverso que a gente está vendo, e a gente está vendo lá fora uma briga por dominar, a inteligência artificial. É bem preocupante. E olha outra notícia aqui, ó, a Amazon vai investir 25 bilhões na Anthropic como parte de um acordo de infraestrutura de IA. Então você vê, grandes empresas que hoje têm um grande poder como uma Amazon, investindo na Anthropic. Grandes empresas como um Google, que tem um modelo poderosíssimo de inteligência artificial, também investindo no Anthropic. Então, a gente começa a ver movimentos dessas empresas tentando se consolidar. E aqui a gente está falando nada mais, nada menos do que uma empresa como um Goldman Sachs e uma Blackstone criando um novo negócio junto da Anthropic. Então, o que a gente está vendo é o sistema como um todo, mundial, correndo para a adoção da inteligência artificial. E nessa adoção, eles não querem saber se a inteligência artificial realmente traz produtividade, se ela realmente traz ganhos, porque a gente já viu até agora que não traz grandes ganhos, não traz. Isso é uma baita a inteligência artificial hoje é uma hype. Se ela utilizada de forma apropriada, ela vai otimizar processo. Ela vai fazer você ganhar muito tempo, mas ainda assim o ser humano ele é muito importante, e quem não acredita nisso, quem vende coisas diferentes disso, que a inteligência artificial hoje domina, que é muito inteligente, é quem quer dominar, quem quer inserir a inteligência artificial para domínio de empresas e, no final das contas, domínio de povos inteiros, de classes inteiras. E o que a gente está vendo agora é isso, esses movimentos de demissões em massa para fazer com que as ações valorizem, e isso só faz uma coisa, que a classe trabalhadora sofra. E eu estou falando desses bilionários da tecnologia e desses fundos de investimento gigantescos que estão controlando ou tentando controlar o rumo das coisas. E o custo, no curto prazo, quem está pagando, quem vai pagar, são as pessoas que precisam dos seus empregos para pagar suas contas, para criar seus filhos, para comprar comida. Preparem-se, como se diz quando um avião ele vai colidir, brace yourselves, se protejam, entendam que a gente vai passar por uma fase de transição dura e a gente precisa estar preparado, porque alguns vão sofrer, muitos vão sobreviver, mas lá do outro lado a gente vai precisar lutar muito, porque os tempos são cada vez mais difíceis de prever o que vai acontecer no longo prazo, e tudo que a gente consegue inferir ou projetar é no horizonte do curtíssimo prazo e do médio prazo, menos de um ano, e mesmo assim ainda com uma margem de erro considerável. Então, o que eu digo é prudência e preparação, porque realmente o que os poderosos donos dos grandes investimentos querem é o domínio, nada mais, nada menos que isso. Vejo você no próximo vídeo.